A gente usa muito com as crianças a analogia do Divertidamente, que ajudou muito a gente na psicoeducação, esse filme ter chegado, né? Para a criança entender ali que qual a emoção está no comando naquele momento, né? Mas a gente precisa entender por que indivíduos diferentes sentem coisas diferentes na mesma situação. Né? Então, porque diante de uma situação comum, que 2, 3, 4, 20, 50 mil pessoas estão vivendo, elas estão vivenciando emocionalmente aquilo de forma diferente. Dentre várias questões, uma das questões que a gente trabalha para poder trabalhar essa regulação emocional é a identificação dos pensamentos. Como a gente avalia aquilo que a gente está vivendo. Né? Então, eu posso estar lendo um texto de uma área que não é minha e me sentir triste, de repente. Por estar lendo aquele texto, eu penso, mas o que tem a ver eu ficar triste com esse texto que eu estou lendo, né? E se eu for parar para pensar, eu posso falar assim, o que passou na minha cabeça? Passou porque eu deveria saber isso e eu não estou sabendo. Eu deveria já ter estudado isso e eu não estudei. Demorei tanto para ler isso e eu estou gostando de ler. E eu queria tanto ter aprendido isso antes na vida. Queria ter tanto... Enfim, pode ter uma série de pensamentos que me ativaram sem eu perceber, que me fizeram sentir tristeza. Enquanto outra pessoa, lendo o mesmo texto, pode ter uma experiência emocional totalmente diferente. E, por fim, né, eu identificar a emoção, identificar o pensamento e, por fim, então eu vou me comportar em função dessa cadeia. Né? Me senti assim porque pensei assim, então eu acabo me comportando de uma maneira relacionada à forma como eu me senti e como eu pensei, como eu avaliei sobre aquela situação. Tá? Inclusive, esse é um processo que a gente trabalha para poder ensinar a criança a regulação emocional. Então, para que a gente consiga dar conta, né, desses processos, a gente vai entender a importância da cognição como um todo. Né? Então, há uma compreensão no senso comum de que inteligência é uma coisa e emoção é outra coisa, né? Que não necessariamente estão relacionadas, mas elas estão relacionadas. Então, como a Jenny falou do funcionamento executivo, né? Então, para quem não conhece, as funções executivas, elas são um guarda-chuva de habilidades, né? Que tem a ver com o gerenciamento do comportamento. Então, quando eu tenho que atingir um objetivo, eu demando dessas funções executivas. Ou seja, eu preciso estabelecer uma prioridade, estabelecer uma meta. Eu preciso ter flexibilidade cognitiva para pensar em estratégias diferentes para lidar com aquele problema. Eu preciso ter controle inibitório para inibir um comportamento impulsivo que é inadequado para a situação, para poder conseguir me mantendo naquele meu objetivo. Então, assim, como que é esse regular? Em que momento que eu regulo? Antes, depois de perceber a emoção, antes de me comportar? Então, aqui a gente vê etapas, né, que a gente pode escolher aonde a gente vai atuar para regular a emoção. Então, a gente pode atuar na regulação emocional bem nessa parte inicial aqui, que é na seleção da situação. Então, vamos pensar na emoção. Quando a gente fala de desregulação emocional, ela pode estar relacionada a qualquer tipo de emoção. Pode ser na emoção medo, ansiedade, pode ser na emoção raiva, na emoção tristeza, como na depressão, por exemplo, né? Então, a gente pode estar desregulado emocionalmente em qualquer tipo de emoção, tá? Eu vou usar o exemplo da ansiedade, do medo, tá? Por exemplo, como que eu vou pensar em atuar, em selecionar a situação para regular a minha emoção? Vamos supor que eu seja uma pessoa que tem ansiedade social, né? Que eu fico muito ansiosa em situações né, de interação social, de exposição social. E aí eu sei que vai ter uma festa e eu posso escolher não ir nessa festa, simplesmente. Então, eu não me expor àquela situação que eu sei que me deixa ansiosa. Eu ser convidada para uma palestra e eu saber que aquilo vai me trazer muito sofrimento, então eu escolho não dar aquela palestra. Essa forma de regular é funcional? Depende, né? Vamos supor. Em algumas situações vai ser bom que a gente enfrente, né? Então, se eu tenho ansiedade para dar uma palestra, mas isso vai ser bom no futuro se eu desenvolver essa habilidade, é bom que eu enfrente, certo? Mas, vamos supor um exemplo de consultório, né? Uma criança que estava com um grupo de amigos populares. E ela valorizava muito esse grupo por serem populares. Só que era um grupo que não tinha os mesmos valores, não tinha os mesmos interesses. Alguém conhece alguma situação assim? Mas ela ficava tentando se inserir, né, ali. Né? E aquilo estava causando muita ansiedade, muito sofrimento. Ali vale a pena ela ficar insistindo nesse grupo? Faz sentido? Não faz sentido. Então, esse é um exemplo em que essa seleção da situação, escolher não me expor ao gatilho, é funcional. Então, a gente vai ter que analisar, dependendo da situação, tá? Se é funcional ou não, escolher não se expor ali.
Tá? A gente pode tentar regular a emoção em função da modificação da situação. Então, eu vou continuar usando o exemplo da ansiedade e do medo, tá? Então, eu posso aceitar dar a palestra, né? Mas eu peço para alguém que é conhecido meu ficar aqui na frente, para eu conseguir ter um feedback, né, da pessoa. A pessoa vai dando um joinha para mim, um sorrisinho, e eu vou ficando mais segura. Eu posso escolher ir na festa e me checar se vai ter alguém conhecido, combinar com um amigo para ir comigo, né, para falar para ele não sumir de mim lá na festa, né, porque daí eu controlo mais ou menos aquela situação. Então, essa é uma maneira de a gente modificar a situação para que a minha reação emocional não seja tão exacerbada, não seja tão desregulada, tá? Depois, eu posso tentar regular a minha emoção em função do direcionamento da minha atenção. Então, por exemplo, nessa situação da palestra, eu posso escolher. Eu vou escolher não olhar para o rosto das pessoas, né? Ou na festa, eu posso escolher não prestar atenção se os outros... Porque, por exemplo, eu posso ter pensamentos do tipo... vão me achar estranha. Vão ficar reparando na roupa que eu tô. E eu posso escolher, então, prestar atenção àquilo que me interessa, aquilo que me faz bem emocionalmente. Então, se eu ficar atenta a esses estímulos, essa minha preocupação, né? De o tempo inteiro do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão olhando, vai me trazer sofrimento, vai exacerbar minha emoção. Eu vou me desregular. Então, eu direciono a atenção para aquilo que reduz a possibilidade de eu me desregular. Um outro processo é eu fazer uma reavaliação cognitiva, uma flexibilização do pensamento. Eu consegui captar esses pensamentinhos que me fazem sentir ansiosa, como eu disse, vão pensar que eu sou esquisita, vão ver que não tem nada a ver com o que eu tô falando, que não tô entendendo o que eu tô falando e tal, e posso flexibilizar do tipo, o que me importa é estar com os meus amigos, o que importa é estar me sentindo bem, né, com aquelas pessoas, o que importa é que, de repente, na palestra eu fale alguma coisa que seja bom para algumas das pessoas que estão lá, né? Então, eu flexibilizar, desafiar esse pensamento que me faz ficar muito ansiosa. E ter... eu posso regular o meu comportamento, que seria a outra ponta, né? Veja que a partir de uma ponta de eu me expor a uma situação, até passando pelo interno, né? Pelo meu processamento, pela forma como eu vou direcionar minha atenção, até chegar na forma como eu vou escolher me comportar. Dando um outro exemplo agora, para pensar nessa questão do comportamento, pais de crianças pequenas lidando com birra. A birra da criança, em muitos pais... ativa muita raiva, né? A vontade de gritar, de explodir, né? Mesmo esse pai sabendo que não faz sentido nenhum ele gritar, que a criança não vai entender, que no máximo ela vai assustar e vai ficar quieta na hora. Então, mesmo ele sabendo de tudo isso, às vezes é difícil ele se regular emocionalmente no sentido de conseguir respirar fundo e não gritar. Né? Então, aí, a regulação emocional vai estar na ponta. Eu estou desregulado emocionalmente, mas eu escolho agir diferente, tá? Apesar da minha desregulação emocional. Então, no geral, né, os modelos que a gente tem, esse que eu dei e outros, eles, no geral, eles reconhecem qual a importância da regulação emocional para o bem-estar psicológico e físico, também em relação ao desempenho cognitivo e a importância para o funcionamento interpessoal, né? Quem que aguenta conviver com alguém que se desregula emocionalmente o tempo inteiro? Além disso, todos os modelos destacam a natureza dinâmica e interativa do processo de regulação emocional, que vai envolver, como a gente viu, aspectos externos, então a questão do ambiente, né? O que vem antes, que me faz desregular, que é o gatilho. E o ambiente também está lá no final, porque me comporto, eu já estou ali no externo, né? E processos internos, como eu penso sobre aquilo, né? Como eu direciono minha atenção sobre aquilo, como eu tento fazer alguma coisa para me expor menos àquela situação que me faz desregular emocionalmente, tá?